Queridos irmãos, que a graça e a paz de Cristo Jesus seja sobre a sua vida. Que bom estarmos reunidos mais uma vez, numa nova manhã, e para estudar a Palavra de Deus. Seja muito bem-vindo à Escola Bíblica Dominical, é uma escola virtual, e você já sabe, todas as manhãs de domingo, a partir das 8 horas, entra no ar a nossa escola. Obrigado por você fazer parte dessa escola. Nossos alunos já sabem, quando há alguma intercorrência que a nossa aula não tem condições de ser postada, com certeza eles já ficam na cobrança. Mas que bom, isso é um sinal de que você está atento a esses conteúdos. Que Deus abençoe a sua vida. Venha conosco, vamos orar, pedir a bênção do Senhor para mais um encontro de estudo da Palavra de Deus. Obrigado, Pai, por esta nova oportunidade, por esse tempo de estudo, porque aqui podemos enxergar, Senhor, a Tua grandeza e soberania reveladas na Tua Palavra. Hoje pedimos, Senhor, o discernimento do Teu Espírito em toda parte, onde os alunos estão conectados com essa escola. Que o Senhor nos dê a visão acerca das profecias, tanto as messiânicas como as escatológicas. Assim, queremos honrar e engrandecer o Teu nome, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que bom poder viver esse tempo de estudo das Escrituras. O nosso tema de hoje, quando nós nos reunimos para falar sobre escatologia, é as profecias de Daniel. Hoje vamos entrar no livro de Daniel e olhar as profecias que estão ali presentes e perceber a grandeza de Deus e a soberania de Deus revelada nas visões que estão no livro de Daniel. Eu quero começar com um texto bíblico que está em Daniel, no capítulo 2, os versos 20 a 23, porque penso que esse testemunho de louvor e de adoração de Daniel resume muito bem a visão que Daniel tem a respeito da grandeza de Deus. Olha o que diz esse texto, Daniel capítulo 2, versos 20 a 23. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus para todo o sempre, porque são dele a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis e estabelece os reis. É ele quem dá a sabedoria aos sábios e o entendimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, a ti dou graças e louvor, porque deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, pois nos fizeste saber este assunto do rei. Esse é um testemunho de Daniel, um hino de adoração, de louvor a Deus, porque ele concedeu sabedoria para interpretar o sonho de Nabucodonosor. Então, nesta nossa jornada, vamos olhar para o livro de Daniel como um livro que também compõe a literatura escatológica ou a literatura apocalíptica, e dessa forma podemos aprender ainda mais a respeito dos tempos do fim. Quando nós olhamos para o livro de Daniel, nós podemos encontrar aqui algumas figuras que são muito importantes. Acompanhe comigo, nós temos aqui 6 figuras que podem nos dar uma visão a respeito do fim, ou seja, uma visão escatológica. Nós encontramos no livro de Daniel, no capítulo 2, de 1 a 49, a imagem do sonho de Nabucodonosor. Essa imagem é reveladora. E, no meu entendimento, essa imagem é uma grande visão profética e escatológica para todos os tempos, especialmente para aquele tempo de Daniel. Logo em seguida, no capítulo 7, de 1 a 28, nós temos a visão dos 4 animais e o ancião de dias. Também é uma visão que descreve a soberania de Deus, ao tempo em que aponta para o futuro. No capítulo 8, os versos de 1 a 27, nós encontramos o carneiro, o bode e o pequeno chifre. São figuras que vão complementar a primeira imagem do sonho de Nabucodonosor, tanto a visão dos 4 animais, como o carneiro, o bode e o pequeno chifre. Agora, quando nós chegamos a Daniel, capítulo 9, os versos de 20 a 27, encontramos ali as 70 semanas de Daniel. Elas vão apontar também
para um grande enigma a respeito do tempo de tribulação no fim. Quando olhamos para o capítulo 11, os versos de 1 a 45, nós encontramos os reis do norte e do sul, que são apresentados a respeito do futuro daquela geração. E quando chegamos em Daniel, no capítulo 12, os versos de 1 a 13, nós encontramos uma profecia sobre o tempo do fim. Então, como você acompanha agora, e você está vendo aí na sua telinha, nós temos 6 elementos que estão integrados numa visão profética. E é bem verdade que o primeiro desses elementos, o que nós vamos estudar hoje, a imagem de Nabucodonosor, no seu sonho, esta imagem vai integrar todos esses elementos proféticos que nós vamos encontrar aqui descritos no livro de Daniel. Acompanhe comigo, pelo menos nesse diagrama, a sequência dos acontecimentos. Primeira coisa que nós podemos observar no livro de Daniel, quando pensamos sobre essa imagem que estava na mente e no sonho de Nabucodonosor, no capítulo 2, os versos de 1 a 49, é que o rei teve um sonho. Ele teve um sonho, por conta disso, ele ficou muito inquieto, porque não sabia a interpretação do sonho. Há alguns intérpretes que chegam a dizer que o sonho foi tão inquietante que Nabucodonosor não lembrava do sonho direito. Mas esta é uma incógnita que fica aí na história. O fato é que ele tem um sonho e agora ele, muito inquieto, perde o sono, ele quer a interpretação. Diante disso, ele manda chamar os sábios, mas ninguém consegue lhe dar uma interpretação, já que eles não sabem o conteúdo do sonho. É por causa disso, então, que Nabucodonosor vai emitir um decreto para a morte de todos os sábios da Babilônia. E é claro, entre eles está Daniel e os seus amigos, esses 4 jovens, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então, esses 4 jovens que estão ali, entre os caldeus, estes judeus eles são cheios de sabedoria, e eles também são chamados, eles serão alcançados por esse decreto de morte. É aí quando nós encontramos um jovem que faz a diferença. O nome dele você já conhece, Daniel. Daniel significa Deus é o meu juiz. Daniel, no capítulo 2, o verso 14, ele vai à presença de Arioque. Ele foi falar com Arioque, que estava à frente tinha a responsabilidade de cumprir esse decreto para a morte dos sábios. Ele fala com Arioque e logo vai falar com o rei e lhe pede um tempo. É muito interessante porque ele pede um tempo ao rei, ao tempo em que volta, conta para os seus amigos e logo depois eles vão orar ao Senhor. Esses 4 jovens vão fazer grande diferença no momento histórico. Eu queria que você prestasse muita atenção sobre isso. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles vão se reunir em oração, pedindo a Deus que revele o sonho que o rei Nabucodonosor teve, para que esse decreto não seja efetivado, o decreto de morte sobre os sábios da Babilônia. Ora, é exatamente nesse momento, quando Deus revela para Daniel, e Daniel pede acesso à presença do rei para falar e para dar o resultado. O rei lhe faz uma pergunta: você pode interpretar o sonho? E o capítulo 2, de 27 a 28, nós encontramos aqui um testemunho muito importante de Daniel. Olha o que diz: o mistério que o rei exigiu, nem sábios, nem encantadores, nem magos, nem adivinhadores lhe podem revelar, mas há um Deus no céu, qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de suceder nos últimos dias. É aqui então quando nós podemos olhar para o capítulo 2 de Daniel, desde o primeiro verso, dos versos 1 até o 49, encontrar a descrição de um sonho e encontrar também a interpretação de um sonho.
Eu quero lembrar você que está conosco nesta aula, que nós estamos diante de uma imagem das mais intrigantes na história, e ela apontou na época de Daniel para um futuro que viria, mas esse futuro, ele é tão completo que ele vai além do meu e do seu futuro. Nós estamos então diante de uma revelação que estava no passado há quase 2.600 anos e que aponta para um futuro que ainda nós não vivemos, mas que nós certamente viveremos. Acompanhe comigo então a descrição de Daniel. Daniel, no capítulo de número 2, quando você pode acompanhar comigo, abra a sua Bíblia e olhe isso de maneira muito especial. A partir do verso 36, vai narrar o significado de toda a visão do rei Nabucodonosor. Antes disso, ele vai dizer exatamente qual foi o sonho que Nabucodonosor teve. O sonho está aqui nessa imagem que nós colocamos para você ver. O rei sonhou com uma imagem grande e imponente, com a cabeça de ouro, com o tronco e os braços de prata, com o ventre e a cintura de bronze, com as pernas de ferro e com os pés numa mistura de ferro e barro. Ao final desta visão, o rei sonhou com uma grande pedra que derrubava essa estátua, atingia essa estátua pelos pés e esmiuçava toda a estátua por completo, e se tornava uma grande montanha e que durava para todo sempre. Quando Daniel vem à presença do rei, ele então vai trazer à memória do rei aquilo que ele sonhou com essa imagem, e Daniel vai passar a dar a interpretação. Eu quero muito que você pense na grandeza e na soberania de Deus ao olhar o texto que está diante de nós. O livro de Daniel vai interpretar também esta visão que nós encontramos aqui. Daniel então se aproxima do rei para dizer o seguinte: o que o rei viu foi uma revelação do Todo-Poderoso. O Senhor revelou a Nabucodonosor uma linha do tempo dos eventos que aconteceriam. E isso é tão importante, porque nós percebemos que Deus revelou naquele tempo do passado uma linha do tempo para o futuro. Acompanhe comigo o que significa então estas figuras. Primeira figura, Daniel diz ao rei Nabucodonosor, no capítulo de número 2, a partir do verso 36, este é o sonho e também a sua interpretação. Diremos ao rei: o Senhor, ó rei, que é rei dos reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder e a força e a glória. Verso 38, e em cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles, e o Senhor, ó rei, é a cabeça de ouro. Daniel então revelou para Nabucodonosor que aquela imagem que estava tão imponente, mas dividida, e cada parte daquela imagem composta de um tipo de material, que o Senhor estava revelando uma linha do tempo na história, aonde reis haveriam de se levantar, reinos após reinos, até o tempo do fim. E esse primeiro reino, que representa a cabeça de ouro, disse Daniel, esse primeiro reino, ó rei, és tu, com todas as tuas conquistas, com toda a tua glória. Nós então podemos olhar na linha do tempo um registro sobre o Império Babilônico.
O Império Babilônico que perdurou de 605 a.C. a 539 a.C., com toda a sua imponência e conquista, marcando um primeiro momento na história. Logo em seguida, Daniel vai falar da figura do tronco com os braços de prata. O próprio livro de Daniel, no capítulo 8, quando nós encontramos uma descrição sobre uma outra figura que aparece no próprio livro, complementa o ensinamento de Daniel no capítulo 2. O segundo reino que está sendo demonstrado e que aparece no livro de Daniel é o reino ou o Império Medo-Persa. Assim como os braços estão entrelaçados, nós podemos encontrar na declaração de Daniel no capítulo 2, que essa figura de prata representa um outro reino que se levantaria após o reino de Nabucodonosor. Se você olhar no capítulo 8 e o verso de número 20, nós encontramos a seguinte declaração e uma resposta dentro do próprio livro de Daniel, capítulo 8, verso 20. Aquele carneiro com 2 chifres que você viu são os reis da Média e da Pérsia. Essa visão do capítulo 8, ela vai complementar a visão do capítulo 2. Ou seja, o próximo império que se levantaria depois do Império Babilônico seria o Império Medo-Persa. Com esta declaração, Daniel está mostrando que na linha do tempo e na história, um outro reino e império se levantaria. Um seria mais forte do que o outro. Os 2 braços entrelaçados, um por cima do outro, são 2 reinos unidos, mas um que se sobressai diante do outro. E é exatamente o que aconteceu na história, porque o império que se aliançou, os medos e os persas, eles dominaram de 539 a.C. a 331 a.C. E entre estes que se destacaram, nós podemos falar de Dario e Ciro, o rei da Pérsia. Quando nós olhamos para a história, então, e para a declaração de Daniel, nós podemos ver a soberania de Deus, que revela a Nabucodonosor uma linha do tempo. Ora, a terceira figura que nós encontramos aqui nessa imagem, o ventre de bronze, aponta para um outro império, um terceiro império que surgiria após o Império Medo-Persa. Esse ficou declarado por Daniel como o Império Grego. Se nós olharmos o capítulo 8, também a figura do capítulo 8 vai complementar a visão do capítulo de número 2. Capítulo de número 8, verso de número 21, o bode peludo é o rei da Grécia, e o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Quando nós olhamos para toda a literatura de Daniel, podemos encontrar dentro do próprio livro uma interpretação, pelo menos dessas 3 primeiras composições da imagem que o rei Nabucodonosor sonhou, essa imagem imponente, cabeça de ouro, tronco de prata e ventre de bronze. Estão reveladas então dentro do próprio livro, que essa composição aponta para 3 impérios. O primeiro império, o Império Babilônico. O segundo império, o Império Medo-Persa. E o terceiro império, o Império Grego, que foi marcado pela maestria e pelo grande poder e domínio de Alexandre o Grande, de 331 a.C. a 168 a.C. Ao olhar para esta figura, nós podemos então encontrar dentro do próprio livro de Daniel uma resposta e uma sinalização de Daniel para esses reinos que viriam. Quando nós olhamos então para
os próximos elementos, vamos nos deparar agora com as pernas de bronze. Não encontramos dentro do livro do profeta Daniel uma resposta, mas se acompanharmos o que já foi revelado nas figuras anteriores, podemos entender que também as pernas indicam para reinos que se levantariam após os reinos anteriores. Se pensarmos que as pernas são os membros mais longos e que as pernas são aqui pernas compostas de ferro, nós podemos então supor que seriam reinos fortes, mas que seriam reinos também que durariam por muito tempo. Ora, quando nós olhamos na história, e é aqui onde existem muitas divergências de interpretação, mas a grande maioria conclui que essas duas pernas representam reinos que se levantariam após o Império Grego. Nós podemos olhar na história e perceber o Império Romano, que desde 168 a.C. até 476 perdurou e trouxe grande desenvolvimento e foi grande responsável pela cultura helênica difundida entre os povos. Quando olhamos para a história, nós podemos olhar o Império Romano, que por volta de 286 se dividiu em Ocidente e Oriente. O próprio Império Romano dividido no Ocidente viria a formar a sua capital em Roma, enquanto que o Império que se dividiu para o Oriente estabeleceu a sua capital em Constantinopla. De um lado, nós temos no Ocidente o Império Romano, do outro, no Oriente, nós temos o Império Bizantino. Ora, essas forças divididas dão-nos a ideia dessas duas pernas de ferro que perduraram durante muito tempo. A Roma do Império Romano do Ocidente durou até 476 depois de Cristo e se dissolveu. Depois de 476 depois de Cristo, se dissolveu em o que nós conhecemos hoje como a Europa. A Roma do Oriente, que foi conquistada pelo Império Bizantino, que também se dissolveu e deu lugar à ascensão ao que nós podemos chamar de Império Otomano. Perdurou de 1453 a 1922. Essas duas figuras que mais se destacaram, o Império Romano e o Império Otomano, na história, parecem indicar para essas duas pernas de ferro, que representam grandes e longos impérios na história. O Império Otomano, que se dissolveu no Oriente, deu lugar ao que nós podemos chamar de árabes, aos sírios e ao Egito, enquanto que o Império Romano, que se dissolveu no Ocidente, deu lugar à Europa. Nós podemos então olhar para a história e entender que estes impérios, o Império Romano e o Império Otomano, eles podem representar muito bem essas duas pernas de ferro que representam aquela imagem do sonho de Nabucodonosor. Então, o que nos resta agora é pensar sobre essa última figura, que são os pés. Uma visão que Nabucodonosor teve e na interpretação de Daniel, os pés, eles estão misturados. Os pés estão misturados com ferro e com barro.
De maneira que Daniel diz que eles se misturam, mas eles não se misturam totalmente. Então, quando nós olhamos para esta figura, podemos associar com o texto de Apocalipse no capítulo 17, os versos de 12 a 13, nós estamos então falando de um império misto e de um governo que é uma aliança de 10 líderes. Os 10 dedos do pé apontam para 10 líderes. 10 líderes mundiais que fariam uma aliança entre si, mas não uma aliança de confiança, não uma aliança que poderia estar segura, mas uma aliança, como disse Daniel, o ferro não se mistura com o barro. Quando nós olhamos para essa interpretação, quando nós somamos a nossa visão do capítulo 17 de Apocalipse, podemos entender então que, se olharmos para essa imagem e essa figura que Nabucodonosor sonhou, ela aponta também para o nosso tempo. Quando nós olhamos os impérios que já passaram, podemos perguntar hoje então, em que fase da história nós estamos? Nós não estamos mais no período do Império Babilônico, que já passou. A imagem apontava para o reino de Nabucodonosor, mas esse reino passou. Logo na sequência, apontava também para o Império Medo-Persa. Esses reinos passaram. Na sequência, apontaram para o Império Grego. Esse também já passou. A imagem também seguiu apontando para o Império Romano e Otomano. Esses reinos passaram. O que não passou ainda, conforme está na visão do profeta Daniel, é a figura de pés de barro e de ferro que estão misturados. Para que isto aponta? Em que fase da história ou que momento nós estamos? Eu posso dizer a você que, com base naquilo que Daniel nos revelou, nós estamos vivendo hoje o tempo da figura que está representada pelos pés, os pés desta estátua. O capítulo 17 de Apocalipse narra a união de líderes e de onde sairia o anticristo. Podemos dizer então que eu e você, no século 21, nós estamos vivendo o tempo de uma grande aliança mundial que se formaria entre 10 reis, entre 10 líderes, de onde sairá o anticristo, que governará por bem pouco tempo. Quando nós então olhamos para essa imagem, nós podemos ver a sabedoria revelada desde o passado, alcançando os nossos dias e indo além, e nos dando a certeza que nós estamos muito próximo de uma coisa que aconteceria. No capítulo de número 2, não dá para ler esse texto sem pensar que Daniel revelou que, além de tudo aquilo que estava por acontecer, uma grande pedra que havia sido cortada derrubaria esmiuçaria toda a imagem e se tornaria numa montanha que duraria para todo sempre. Nós então estamos falando do reino de Cristo. Foi assim que Daniel interpretou. Olha o que disse Daniel, capítulo 2, 44 e 45, falando sobre o reino eterno de Cristo, mesmo sem descrever a pessoa de Cristo. Ele diz: mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído, nem passará a soberania ainda deste reino a outro povo, mas esmiuçará e consumirá a todos esses reinos,
e subsistirá para sempre. Porquanto viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus faz saber ao rei o que há de suceder no futuro, certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Ao final da interpretação, Daniel está dizendo: virá um reino. Essa pedra que vai esmiuçar toda essa estátua é um reino que virá, que jamais será abalado, um reino que jamais terá fim. Daniel, mesmo sem saber, está falando do reino eterno de Cristo. Se você parou para pensar um pouco comigo hoje, na visão dessa estátua, em que momento eu e você estamos? Nós estamos nesta estátua, na história, na linha do tempo, nesse momento em que a história ou a revelação de Deus aponta para a união de 10 reinos, de 10 reis, de 10 governantes. É desta união que a Bíblia diz que surgirá o anticristo, e um governo que não dura muito tempo, e que logo em seguida virá o reino eterno. Penso que esta visão nos ajuda a compreender que nós estamos perto do reino eterno de Cristo, que há de se revelar e impedir todos os impérios, inclusive o império do anticristo. Estudar o livro de Daniel, então, descortina a soberania de Deus e mostra um tempo que ainda não vivemos, apesar de mostrar um tempo que já passou, mas apontar para um reino eterno, o reino eterno de Cristo. Fique conosco, acompanhe as próximas aulas, para que possamos perceber com mais riqueza de detalhes a revelação de Deus sobre o tempo do fim. Eu quero concluir lembrando para você mais uma vez o texto que nós temos lido, Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não o fará? Ou havendo falado, não o cumprirá? Fique atento. Nós estamos percebendo uma movimentação na história que converge para a nova ordem mundial. Isso aponta para aquela imagem de Nabucodonosor, os pés, os 10 dedos, ou como está no livro de Apocalipse, os 10 chifres. Isto mostra que nós estamos muito perto do grande e eterno império de Cristo Jesus, que impedirá a força de todos os reinos terrenos. Que Deus abençoe a sua vida, que você permaneça sempre atento e vigilante ao propósito de Deus na sua vida. Deus nos abençoe e até o nosso próximo encontro.